Sim. Para mim mesmo, eu saí da aula e estou aqui. Isso né? Boa tarde, obrigada. Estamos aqui com o Elefante Letrado para iniciar uma formação do programa Early Adopters. Agradecemos a parceria e, por favor, Andréia, você. Boa tarde. Andréia. Deixar só um pouquinho o microfone. Esse barulho das crianças é muito bom, mas ele desconcentra só um pouquinho, né? Me chamo Andréia, então faço parte do time do Elefante Letrado, estou aqui com a minha colega Tassiane, do suporte técnico, para qualquer dúvida que surgir, não é? Apresentar um pouquinho para vocês antes de compartilhar a tela, o produto, né? O Elefante Letrado é uma plataforma de leitura que já existe há 8 anos. Ela surgiu aqui em Porto Alegre, da onde a gente fala, eu e a Tassiane, mas ela está presente em todos os estados do Brasil e fora dele também, não é? Os dois grandes objetivos da plataforma são a ideia de que o estudante venha ter o hábito da leitura, venha ter essa concretude através do hábito da leitura e depois a compreensão leitora, ou atrelada ao hábito da leitura, a compreensão leitora, não é? Então, vou compartilhar a tela com vocês para que eu mostre as funcionalidades. Vou compartilhar toda a tela, que eu acho mais fácil. Aqui. Então, essa é a nossa tela inicial, quando a gente entra na plataforma, não é? Pela plataforma Google Chrome. Então, eu digitei www.elefanteletrado.com.br, que já estava aberto, né? E ao fazer esse caminho, tanto professores quanto alunos, é essa página inicial que todos verão, não é? Para ingressar na plataforma, eu venho aqui nesse botãozinho entrar, né? Essa aqui em cima é uma novidade, que foi inaugurada agora em agosto, a Rádio Elefante, né? A nossa nova ideia de literatura, por que não assim dizer, né? Muitas músicas são verdadeiras obras literárias, né? Com as suas poesias, suas rimas, e aqui na rádio só toca música brasileira, MPB de qualidade, não é? E MPB de qualidade que as crianças também podem ter a oportunidade de ouvir. Então, quando eu entro na plataforma, eu venho aqui no entrar. Esse é, então, o caminho que todos fazem, professores e alunos. Os alunos, é muito comum, os estudantes, que eles baixem o aplicativo num dispositivo eletrônico, né? Celular, tablet. Ele é pequenininho, ele não ocupa muita memória, né? Mas os professores, todas as funcionalidades vão ter de maneira mais efetiva, né? Ou melhor, a única forma é aqui pelo Google Chrome. Pelo aplicativo, os professores não conseguem visualizar todas as funcionalidades, tá? Esse login que eu vou entrar agora, a Catarina Souza, é uma professora teste, e o login dela, então, ficou Cata Souza, certo? Quando a Catarina ou qualquer um dos estudantes da turma dela ingressa na plataforma, também é essa visão que eles vão ter, tá? Eu vou entrar aqui com a Daisy, que é uma estudante teste também, toda essa turma é teste, e eu coloquei a senha. Essa senha, cada estudante vai receber a sua, né, com login de acordo com a sua professora. E a plataforma se abre desta maneira, como vocês estão vendo aqui. Deixa eu só colocar, já vou vir no perfil da Daisy aqui, a Daisy consegue editar a cor, né, dessa tela de fundo. Deixa eu colocar já que a gente estava falando de campo, aqui vou colocar um campo. A internet está lentinha, continua ainda, de manhã também estava assim. É que em Porto Alegre está um tempo bem fechado, bem nublado.
e aí às vezes a gente sabe que o sinal interfere. Então eu acabei de mudar aqui o fundo de tela da Daisy, né, e ela consegue fazer isso aqui no perfil. Ele edita essa foto, aqui esse avatar que a gente chama, né, essa barra aqui em cima ela muda de cor. Então, opa, aqui um livro. Então, quando a Daisy entra na plataforma como estudante, aparecem essas letras aqui em cima, que na verdade elas estão na ordem do alfabeto, não são letras aleatórias, não é? Mas começa no nível anterior ao A, que é o AA. O que é o AA? Não é literatura propriamente dita, tá? Mas um grande alfabeto, o que começa com, né, a literação, e aqui a gente tem as diferentes posições que, por exemplo, as vogais têm, né, na consciência fonológica, A, o E, o, né, e por aí vai, e as diferentes combinações, por exemplo, que o P vai ter com A, com E, com O, com U, né, então é um alfabeto com a consciência fonológica e com cuidado nesse sentido. A Daisy está com do AA até o M, observem aqui, ó, com azul mais escuro, né? E por que ela está assim? Porque a Daisy está nivelada, vamos dizer assim, os alunos, eles entram na plataforma por um nivelamento, de acordo com a proficiência leitora que nós estudamos e imaginamos, né, para cada faixa etária, para cada série, do infantil do final do infantil até o 5º ano do ensino fundamental, onde o elefante letrado entra com as leituras. Então, do M até o AA, a Daisy tem livre trânsito, então ela vai fazendo as leituras, cada vez que ela lê um livro, como esse livro aqui, ó, Brincadeiras, ela lê o livro, né, no livrinho ficou uma bolinha verde, ela fez um jogo de perguntas, bolinha verde, atividade escrita também. Aí, mas Andréa, como é que a Daisy vai para as outras prateleiras? Então aqui, essa é a prateleira M, ela ainda não fez nenhuma atividade, lembrando que essa é uma aluna teste, né? Como é que ela vai para N? Ela vai para N quando ela cumprir 75% das leituras ou audições de histórias que... Ah, mas aqui não estou vendo nenhuma audição de história, estou vendo uma aqui, as plantirinhas, né? Ou jogos de perguntas porque é compreensão leitora, né? As atividades de escrita, eu já vou mostrar para vocês, elas não pontuam para a evolução da prateleira, não é? Mas ela precisa cumprir 75% das atividades aqui de leitura. E os livros, eles evoluem em complexidade. Por isso que aqui na prateleira M não tem mais, tinha um livro que a gente viu ali, com o megafone. Os livros das prateleiras iniciais têm esse suporte para os alunos, porque a gente entende que do AA até o C, eles estão em um nível que não é necessário que a alfabetização e o letramento estejam consolidados. Então, os livros têm esse suporte. Conforme a prateleira vai avançando em complexidade, do D em diante, não é que vai sair por completo, né, essa funcionalidade, mas vai perdendo essa funcionalidade, né? Então, porque a gente quer que cada vez mais eles leiam sozinhos, leiam com autonomia e não com o suporte da narrativa, né, da narração. Deixa eu mostrar para vocês, então, essas 4 funcionalidades que os livros, até 4 funcionalidades que eles têm à frente deles, né, aqui como astronauta. Então, é possível que se leia a história, que se escute a história, e aqui eu não vou voltar, eu fiz isso antes, mas eu acho que eu só vou colocar, não vai aparecer o som para vocês, porque daí a internet não está 100%, mas só para vocês. Ele está uma coisa para vocês dentro. Quando o narrador vai ler, compartilhei a tela com som, vai tendo uma ficha amarela. Então, só que eu não estou compartilhando com som, vocês não escutaram. Mas enquanto o narrador vai lendo, vai ficando aquela tarja amarela ali para a criança, então, identificar aonde ele está dizendo a palavra. Quando ele lê o livro, o estudante, esse aqui é um marcador de página,
porque eu já comecei a leitura desse livro ouvindo, né, ele. E agora, eu parei nessa página, ele me pergunta se eu quero reiniciar ou se eu quero continuar. Isso é bastante legal para as crianças, porque eles dizem assim, olha, eu não queria recomeçar de novo, né? Eu queria continuar de onde eu parei, às vezes um livro muito grande, lá no 4º, 5º ano, e aí existe essa possibilidade de retomada da história. Aqui eu vou reiniciar para mostrar para vocês que o livro fica assim, aqui no cantinho direito eu tenho a experiência de página inteira, essa é uma experiência estética importante também das crianças terem, né? Com o livro, volto aqui na flechinha cinza, e vou fazendo a minha leitura. Livros mais complexos, vamos pensar assim, deixa eu ver aqui um. É que a Deise, como a minha estudante teste, ela tem muita literatura, daqui um pouco o que eu quero demonstrar para vocês não vai dar. Mas assim, ó, eu não posso brincar de ler. Deixa eu abrir o bicho lógico que eu gosto. Quer dizer, ou melhor, eu posso brincar de ler sempre. Eu não posso brincar de ler no sentido de computar a leitura. A plataforma tem métrica de leitura. Então, o estudante, ele, se passar as páginas muito rapidamente, né? E aqui eu vou fazer isso com o bicho lógico, ó, de novo o marcador de página, alguém já começou essa leitura? Nem sei se eu vou conseguir passar tão rápido por conta da minha internet, mas... Ó, ele é um livro, embora com caixa alta, né? E ele tem frases mais complexas. Estou passando bem rápido para mostrar para vocês se ele vai dizer para mim, ops, não completou a leitura. Porque eu estou brincando de ler. Ó, ele mostrou assim, ops, você não completou a leitura do livro. É um livro, né, mais denso, cheio de páginas, com mais palavras. Eu não posso passar daquele jeito que eu passei, não vai completar a leitura. Então, eu brinco, eu digo para as crianças que eu posso... brincar de ler, mas eu brinco com eles dizendo, mas o elefante não gosta muito disso, né? Porque não pontuou, não ficou verdinho aqui a bolinha, tá vendo? Foi esse livro que eu abri. Claro que eu abri aqui da prateleira L, justamente para mostrar que ele é maior do que as das primeiras prateleiras, né? Normalmente aqui que eles fazem mais esse processo de passar bem rápido para ver se gostam ou não do livro. Então, as funcionalidades são essas. Eu posso ouvir, posso ler, e o jogo de perguntas. Como é que é isso? Jogo de perguntas são inferências da leitura. Assim, o que eu li, o que eu aprendi, o que eu prestei atenção daquilo ali. Por exemplo, a Cantiga dos Índiozinhos é para unir os pares. Ó. O começo da cantiga, qual é a parte 1? Um jacaré se aproximou e, navegando pelo rio, 10 índiozinhos entraram num pequeno bote. E aí eu ligo. Não sei qual é a primeira... O livro fica aqui a todo tempo à disposição. Não sei qual é a primeira parte dessa história. Volto lá e faço a minha pesquisa e consigo responder, unir os pares e responder. Esse aqui, essa cantiga, foi um ligue pares, né? Um ligue pontos. Existem vários jogos de perguntas aqui nessas primeiras prateleiras, com adaptação também do áudio para essas crianças não letradas, não alfabetizadas ainda. Então, são perguntas simples, com respostas simples, mas com suporte do áudio, né? Para que eles possam também se sentirem respaldados, né? Existem outros tipos de jogos de perguntas, todos, pessoal, organizados sob a batuta, né, sob a inspiração da BNCC, das habilidades dos escritores em relação à leitura da BNCC. Aqui é para encontrar os pares de animal e comida de origem tupi que rimam. Não vou achar nenhum que rima. Bom, essa é a grande brincadeira, de achar os pares. E assim vai, assim, a concepção dos jogos de perguntas é brincante, né, é lúdica, e é inspirada nos jogos, nas habilidades, os jogos de perguntas são inspirados nas habilidades da BNCC. Aqui tem um bacana de mostrar, que é o Bibo no mercado. Eu acho um amor o jeito que é esse jogo de pergunta, bem adaptado com o áudio, né? Mas estas imagens mostram o Bibo em diferentes momentos. Qual o início e o final da história?
né? E aqui eu clico para expandir a imagem. O que aconteceu primeiro? Só lendo a imagem. Olha a importância da leitura da imagem, né? Para a compreensão leitora. Então, os jogos são realmente intencionais, feitos para que a compreensão leitora se concretize, né? Se efetive realmente após a leitura. A menina dos olhos, vamos dizer assim, nesse momento meu como professora, eu acho que eu não falei isso para vocês no início, eu também trabalho como, além de consultoria na plataforma, com sala de aula, né, alfabetizo, e a menina dos olhos, para mim, tem sido essa quinta funcionalidade que eu vou abrir aqui o astronauta para mostrar. Nesse microfone cinza, vai pedir um teste do microfone agora. Opa, não pediu, porque eu já estava aberta. Mas, normalmente, ele pede um teste do microfone. Vou gravar de novo. Eu posso gravar a minha leitura. E olha só o que a gente tem aqui em termos de evidência de aprendizagem. Evidência de aprendizagem leitora. Né? Por que eu digo menina dos olhos, não só da alfabetização, mas de todo esse primeiro bloco, né, de ensino fundamental 1 nas escolas? Porque a gente só consegue avaliar, né, a leitura de um estudante se a gente usa da nossa memória, se a gente usa de uma organização, um checklist, né, prevendo essa leitura deles. Se a gente pede a leitura oralizada na sala de aula, ela é muito importante, mas sempre tem aquele estudante que é mais tímido, que não consegue se expor, né, assim, que tem receio de se expor, e que por isso não dá conta de toda a sua competência leitora também, porque fica, né, mais intimidado ao ser solicitado para ler. E aqui, dentro da plataforma, com essa funcionalidade de gravação de voz, de gravação da leitura, ele pode fazer isso na segurança da casa dele, no lugar onde ele se sente mais confortável, e depois de gravar, se escutar, ver se tá bom, porque eles são muito autocríticos, né? A leitura proficiente para eles é a leitura da professora, a leitura do adulto, né? E além disso, ele pode compartilhar com o professor. E quando ele faz isso, e a gente solicita deles essa gravação intencional, a gente também tem evidência de aprendizagem leitora e que podemos avaliar, né, de acordo com a expectativa da leitura para aquela série. Então, eu vou clicar aqui, eu já tinha feito o teste do microfone, vai sair eu falando agora assim, né, astronauta, eu sou uma astronauta, eu coloco minha roupa espacial, coloco minhas botas brancas, eu coloco meu capacete. Vou dar um pause para a gente escutar o que eu gravei. Escutar. Eu vou ter que ir compartilhar. Opa, desculpa, é aqui embaixo. Não estou muito habituada com Teams. Eu devia estar mais, porque eu usava na escola quando era remoto e agora eu estou com todos eles presenciais. Eu tenho que vir aqui, incluir o som do computador. Tá, se aí tu me disse se tá escutando, tá? Não deu para ouvir. Ficou mudinho. Eu já tinha feito o teste do microfone, falando agora assim, né? Astronauta. Deu para me escutar? Sim, perfeito. Deu? Sou uma astronauta. Eu coloco minha roupa espacial. Coloco minhas botas brancas. Eu coloco meu capacete. Máximo, né? Eu acho o máximo isso, que é poder, dentro de uma plataforma, dentro de um lugar, né? Esse aluno poder passar a página desse livro e tá contando essa história, lendo essa poesia, enfim, lendo uma poesia. Quando eu clico aqui nesse disquete, essa gravação vai parar lá no professor, lá na página do professor, que a gente já vai olhar daqui um pouco. Então, a gravação foi enviada. Onde que a estudante Daisy escuta suas gravações? Isso também é muito importante, né? Ela vê, aqui ó, embaixo do avatar tem um ícone Minhas Gravações. Muito importante que a Daisy escute lá em julho, lá em agosto, agora em setembro, como é que foi esse desenvolvimento leitor dela, não é? Então, aqui estão todas as gravações, desde que a Daisy foi logada, né, desde que ela foi conectada à plataforma, né, que recebeu o login e a senha, e aqui estão
as amostras de gravação da Daisy. Algumas ela pode enviar para o professor, outras não, né? Ela pode excluir e ela pode também fazer o download, ó. A família pode fazer o download e guardar essa amostra de leitura, né? Se quiser, por exemplo, a criança quando está alfabetizando tão bonitinho, né? Aprendendo a ler, e a família pode tirar daqui da plataforma essa leitura fazendo o download. Então, fica aqui embaixo do avatar as minhas gravações. Então, de novo, eu vou enfatizar o quanto é a menina dos olhos, no sentido, né, de a gente conseguir essa concretude da leitura. Então, 5 funcionalidades: ouvir, ler, jogo de perguntas, gravar, né, o livro, gravar a leitura do livro, e atividade escrita. São 4 atividades escritas, as mesmas para todos os mais de 600 livros da plataforma. Mesmo evoluindo em complexidade, são as 4 perguntas. Fazer um resumo do livro, comparar 2 personagens, escrever outro final para a história e como ele se sentiu lendo a história. Aqui tá verdinho, eu já vou abrir para vocês, porque essa estudante escreveu como ela se sentiu lendo a história. A pergunta fica aqui em cima, ó. Ela sentiu vontade de viajar em um foguete. É como um documento do Word, né, assim, parecido. Eles mudam o fundo. Aqui eles podem imprimir direto e entregar para o professor. O elefantinho dá a ideia de quantas palavras foi usada. Aqui também a gente tem uma ideia da complexidade de escrita, né, do estudante. Mas vocês podem me perguntar, André, mas por que só 4 perguntas? Vocês são uma plataforma, eu considero assim, né, uma plataforma qualificada no sentido da evidência leitora, e por que só 4 atividades de escrita? Justamente porque essa é uma plataforma de leitura, né? Esse aqui foi um pedido dos professores, né, das escolas que têm o elefante letrado, para que se ficasse com o registro escrito depois da leitura. Então, quando a Daisy fez essa pergunta, como você se sentiu lendo a história, e ela clicou para enviar para o professor, ficou esse aviãozinho de papel aqui verde. Ela pode voltar e fazer da mesma história essas outras 3 propostas, certo? Mas a ênfase da plataforma é na habilidade de leitura, no hábito da leitura e na compreensão leitora. Essa aqui foi uma funcionalidade baseada em um pedido, né? Eu confesso para vocês que, como professora de primeiro ano, não utilizo tanto, porque os meus alunos ainda não têm habilidade da digitação como alunos mais avançados, 3º, 4º, 5º ano, né? E que já digitam melhor, e os meus ainda estão em outro processo, né? Mas, inspirada aqui nas atividades de escrita, muitas vezes eu faço atividades, né, porque são 4 focos bem importantes, né, a criança conseguir resumir uma história, né, resumir uma história de maneira oral, no primeiro ano é muito importante, conseguir comparar 2 personagens, se a história tiver, né, inventar outro final eles amam, então aqui são propositivas, né, que eu posso fazer para os meus alunos. Eles não precisam fazer as atividades escritas para evoluir. Por exemplo, aqui na M, para a Daisy passar para N, né, para a próxima, ela precisa ouvir, ler e fazer o jogo de perguntas, certo? As atividades escritas são um plus, é um a mais que ela pode fazer, certo? Mas é uma plataforma de compreensão leitora, ela precisa cumprir leituras e compreensão leitora de dentro da prateleira que ela está, em 75% para avançar para a próxima, certo? Aqui em cima, a Daisy tem informações importantes sobre o hábito de leitura dela, os pontos ganhos, a quantidade de livros que ela escutou, o tempo de leitura dela, a quantidade de livros que leu. Aqui também ela edita o perfil que eu mostrei para vocês e tem... Opa! Cliquei no livro, e tem o leiturômetro, né, que é esse termômetro aqui que não está marcando a temperatura agora nesse momento, até porque estaria bem frio, né, mínima de 3, máxima de 20, será que é isso? Não, ela cumpriu 3 minutos de 20 minutos semanais que a professora separou para ela ler, certo? Então, essa meta aqui, ela é totalmente personalizável, certo? Os professores podem colocar para 10 alunos uma meta de 20 minutos, para 5 alunos uma meta de 60 minutos semanal. Eu já vou explicar para vocês quando a gente entrar aqui na plataforma como professor.
Então, como estudante, basicamente é isso, né? As funcionalidades, até 4 funcionalidades visíveis aqui, né, dos livros, e se eu clico no livro, eu também posso gravá-lo. Todos os livros têm essa função, todos os mais de 620, vou arredondar livros, porque outro dia eu falei 612, não era 612, era 618, então, todos aparecem o microfone, todos são possíveis de serem gravados, certo? Vamos entrar de novo, vou deixar aqui a Deise aberta, e agora a gente vai olhar como professores. Ai, que amor, tá tocando Milton Nascimento agora. Vamos lá de novo, Catarina Souza. Já fica aqui, né? De novo, a minha turma está toda aqui, eu tinha entrado como Deise. Agora eu vou aqui à direita, no login do professor, e vou colocar minha senha. Vocês também vão receber essa senha. E é por aqui que vocês vão ter... Opa, errada assim? Ah, sim, eu botei a da minha escola. Eu sempre faço isso. Agora vai. Eu sou usuária como professora, muito, e aí, coloquei errado. Essa é a nossa visualização da plataforma como professores. É um pouquinho diferente, né? Cadê os livros coloridos? Cadê as letras do alfabeto lá em cima? Eu vou começar por esse sininho, que tem uma bolinha vermelha aqui, com o número, que são os avisos e notificações. Por que eu vou começar por ele? Porque desde a última vez que eu entrei, algumas coisas podem ter acontecido. Aconteceram essas, ali tinha uma atividade, né? Foi eu mesmo que gravei o livro astronauta agora, né? Aqui na nossa reunião. Mas com o pessoal da manhã, tinham várias notificações aqui, né? Todo mundo que mexeu na plataforma, todos os consultores, enfim, geraram atividades que ficam aparecendo aqui do lado do avatar da Catarina Souza. Aqui, na Catarina, ela também consegue se logar como estudante. Vamos ver se eu consigo me logar. Bom que a Tássia está aqui. De manhã eu não consegui, Tássia, ter essa visualização como estudante. Muito embora, só queria mostrar, mas não está dando. Por que eu quero mostrar como estudante para vocês? Porque aqui a possibilidade de escolher o livro pela capa. Tá, mas Andréia, como é que eu vou escolher 600 livros pela capa? Não, é só um deleite como professor. Porque a nossa escolha de livros vem aqui, ó, na palavra livros, certo? E aí, professores, eu tenho filtro e eu tenho uma busca muito específica, se eu quiser, né? Eu posso ir por gênero literário, e aí vamos lá, estou trabalhando com os meus estudantes contos de fada. São muito interessados nesse assunto, esse assunto foi a proposta, né, desse início de trimestre, e aí eu tenho 35 contos de fada. Cadê a capa do livro? Agora é um pouquinho diferente, ó. Eu tenho, onde tem o olho, eu posso ver o livro, ver as propriedades dele, e aqui nesse Vzinho simular o jogo de perguntas, certo? Um de cada vez, de acordo com a minha pesquisa, ali, de acordo com a minha lista, né? Eu gosto de dizer para não misturar aqui os filtros, tá? Não colocar gênero, tema, nível, tudo ao mesmo tempo, porque limita bastante a plataforma. Tema é um outro filtro que eu gosto muito, porque aqui no tema, eles têm as diferentes áreas do conhecimento. Por exemplo, estou trabalhando meio ambiente, né? E aí, eu pesquiso e eu tenho 15 registros sobre essa temática. Então, não é a literatura pela literatura, eu tenho muito texto informativo, olha aqui, ó, texto informativo, conto, prosa, poema, tudo dentro desse tema meio ambiente. Então, olha que interessante, se eu estou lá com um projeto nesse sentido, eu posso trabalhar diferentes gêneros literários dentro deste tema, né? Fazendo esse filtro aqui. Uma outra coisa que eu vou pular aqui uma etapa para falar para vocês, eu gosto de vir por aqui, ó, por essas palavrinhas cinza. Mas dependendo do grupo, eu vou pulando porque eu quero mostrar as habilidades, né, os níveis de proficiência nas habilidades
o conjunto de habilidades são da BNCC, e aí a gente tem os níveis de proficiência organizados pela equipe do Elefante Letrado, para que vocês entendam, né? Da onde que sai, quando eu digo assim, nível 1, nível 3, o que significa isso? Estudantes nivelados, estudantes que entram na plataforma utilizando do AA até o C, como eu falei anteriormente, eles não se apropriaram do sistema alfabético, certo? Eles ainda precisam do suporte de pessoa alfabetizada para conseguir fazer as leituras. O estudante do nível 2, que compreende da letra D até o J, ele já se apropriou do sistema alfabético. E a Daisy, vamos ver onde é que está a Daisy, se a Daisy ficou aberta aqui, ó, a Daisy está no M, né? Então, onde é que a Daisy está? No nível 3, né? Ela ainda está no comecinho do 3, o 3 corresponde do K, L e M aqui, né, no comecinho. Ela ainda tem até o R para continuar dentro. Vamos ver o que diz o nível 3. Leitor com maior autonomia para leitura de textos mais extensos e de gêneros variados. É capaz de compreender além dos aspectos que se encontram na superfície textual. Faz inferências mais complexas que permitem uma compreensão mais global do texto. Infere significados de palavras e expressões no contexto. Estabelece relações de causa e consequência. Então, todos os livros disponíveis aqui no nível 3, eles têm essa caracterização do estudante. E aí, quando eu volto aqui para os livros e eu coloco nível 3 dos 5, né? Vou colocar o 3 e vou pesquisar, vai aparecer... Opa, viu que ficou só... Viu porque ficou só 6? Não viram, né? Vou dizer porque eu tô... Quem já transita na plataforma, né? Mas eu poderia agora fazer uma testagem. Professoras, por que ficou só 6 livros? Porque eu deixei o tema meio ambiente, ó, e eu tinha dito que é legal colocar só um filtro. Eu coloquei do nível 3 e estava aqui meio ambiente, e aí apareceu só 6 livros. Ok, para um tema, né? Mas não, eu quero só o nível 3 sem eleger tema ou sem eleger gênero. Só o nível 3. Agora sim, 170 livros. Então, aqui, da onde a Daisy está, do K até o S, né? Nós temos 170 livros, e aí eu posso transitar entre todos os livros que os meus estudantes vão estar lendo, né, naquele momento. Aqui eu também posso vir por título, procurar por autor, se eu estou fazendo um projeto biográfico, não é? Então, vamos lá. Voltando ao painel, eu dou uma pulada de vez em quando, que é de acordo com o raciocínio aqui. Quando eu entro na plataforma, as atividades recentes podem ser filtradas aqui, ó. Faz 7 dias que eu não entro na plataforma. Então, nesses 7 dias, a minha turma leu 13 livros, escutou 5, respondeu 4 questões e foi assertiva em 2. Aqui embaixo vai dar a quantidade de estudantes em cada letra do alfabeto. Embora essa minha turma seja teste e ela está toda espalhada, né, nas prateleiras. A turma de vocês vai andar mais juntinha, porque, como eu disse, ela vai nivelada de acordo com a proficiência leitora. Vamos aos relatórios. Essa parte é muito interessante, porque são dados muito concretos em relação ao hábito leitor e a compreensão de leitora da turma e dos estudantes, né? A performance geral fica com mais a critério, mais sendo explorada pelos gestores, tá? Eles vão ter um login, uma senha específica. A performance geral da turma é quando eu analiso a minha turma como um todo, certo? Vou colocar aqui um período de 60 dias. Eu também posso personalizar a data, do início ao fim do trimestre, por exemplo, né? Quando eu personalizo, vai abrir calendário para início e fim, tá? Mas eu vou pegar aqui, peguei 90 dias, vamos lá. Os últimos 90 dias, como é que a minha turma caminhou nessas leituras, né? Aqui à esquerda, o hábito de leitura da minha turma, e aqui à direita, a compreensão leitora. Esses 2 gráficos circulares, cada vez que eu passo a mãozinha, como eu digo para as crianças, o mouse, né? E aqui nem vira mãozinha, é uma flechinha mesmo. Cada um dessas coresinhas aqui é um estudante, ó. Então, aqui está o Marcone, aqui está o Ricardo, aqui está a Carolina, o Hélio. Fatias largas, não me preocupo, eles estão lendo muito. Eu preciso vir nesse meu gráfico e pensar nessas fatias finas que não estão lendo muito, certo?
ela costuma corresponder ao tempo de leitura, né? Então, a Carolina, que está com 42 livros lidos, corresponde a um tempo maior de leitura. Ela leu mais, ela ficou mais tempo lendo. E aqui do lado, de maneira geral, da minha turma, como é que estão os descritores, né? Toda a relação com a BNCC. Em relação à localização de informações. Identificar informações explícitas em um texto. Eles responderam 150 perguntas e foram assertivos em 123, com aproveitamento de 82% nesses 90 dias que eu filtrei, de 19 de junho a 17 de setembro. O que esse descritor me dá de informação? Primeiro, a gente quer chegar no 100% sempre, né? Mas a segunda informação que ele me dá é de um trabalho que eu posso fazer em sala de aula com esse descritor. Se eu vejo aqui que eles estão precisando trabalhar as informações explícitas em um texto, veja bem, texto muitas vezes é um recado na sala de aula que eu estou dando para eles, uma instrução que eu estou dando de uma atividade, né? Se eles não conseguem entender essa informação que está explícita na minha fala, é porque não vai para a leitura isso também, né? E aqui me dá o dado de o trabalho que eu posso fazer lá na minha sala de aula, tanto para textos orais ou para N atividades, como para os textos, para os livros físicos também, né? Então, é bem importante essa questão dos relatórios por isso também, né? Se eles não estão conseguindo serem efetivos aqui, né? Claro que estão com índices muito bons, né? Mas aqui, por exemplo, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, né? Um aproveitamento de 71%, mas foram só 7 questões com 2 erros, né? Então, eu preciso fazer essa análise de dados. E nós, como professores, trabalhamos muito pouco com essa análise de dados, né? Eu costumo dizer na minha escola, a gente tabula muito pouco, né? Usa a tabela muito pouco. Aqui é possível que se faça o download em Excel e PDF, tá? Eu gosto muito dessa ideia da turma com o download para conselho de classe, né, para os momentos de planejamento entre os pares na série, né? E aqui embaixo eu tenho a minha lista de estudantes em que eu posso ampliar os filtros, ó. Para cada criança vai ter as mesmas informações. Então, aqui, a Carolina está no nível tal, quantos livros lidos, tempo de leitura, livros escutados, tempo de... E aqui eu posso abrir todos os estudantes. Um de cada vez clicando com direito. Só que eu prefiro vir em relatórios. São 2 jeitos de olhar o aluno individualmente. Lá na performance geral, onde eu abro eles, e eu venho aqui na performance geral do estudante. E aqui eu acho mais intuitivo do que lá, embora os dois vão ter as mesmas informações. Deixa eu colocar a Daisy aqui de novo, ó, eu posso personalizar a data, vai abrir um calendário, mas eu vou colocar lá 90 dias, igual eu coloquei a turma. Agora, não é os estudantes que aparecem aqui, afinal eu estou vendo a Daisy de 19 de 6 até hoje. Cada cor aqui é uma estante que ela leu, e aí tem a quantidade de livros que ela leu nessa estante. E aqui o tempo que ela ficou em cada uma dessas estantes. E aqui os descritores da Daisy, a Daisy pela Daisy, certo? Ó, os diferentes descritores, a quantidade de perguntas que ela respondeu e que ela foi assertiva. E aqui embaixo a gente tem esses ícones, ó, que eu consigo ver, por exemplo, as atividades de escrita que a Daisy fez, de qual livro, né? A questão que ela respondeu, ela vem respondendo mais como se sentiu lendo a história, e os livros que ela fez isso. Claro, pessoal, aqui é tudo teste, tá? A gente faz, às vezes, do mesmo livro, muitas vezes, porque são nas formações. Eu vejo também os livros que ela escutou. Aqui eu coloco o gênero textual. Também é importante ver as preferências dela. Porque, vejam bem, independente do dia que se eleja para o elefante letrado na escola, para a leitura, da tarefa que se eleja, porque eu já vou explicar o que é uma tarefa, o estudante, ao utilizar a plataforma, faz o seu próprio percurso. O percurso dele é livre, ele não depende de vocês, ele acessa em casa, ele acessa no final de semana, ele acessa à noite, ele acessa a hora que ele quiser, né? Então, assim, ele vai transitar na plataforma de acordo com o que ele achar também, independente da escola, né? Recebeu o login e a senha, baixa o aplicativo e ele segue lendo. Aqui também tem as gravações de voz, mas eu também não gosto de entrar por aqui, eu gosto de entrar por aqui, ó.
De preferência, vocês vão descobrir o jeito de vocês também com a plataforma. Eu gosto de entrar no ícone específico, gravações dos meus alunos. E quando eu entro aqui, eu posso vir e ver toda a minha turma. Vou colocar de novo 90 dias. Todos os estudantes da minha turma que enviaram gravação para mim nos últimos 90 dias estão aqui. E eu posso fazer uma avaliação, certo? Da expectativa que eu tenho dessa proficiência leitora daquele período do ano. Então, assim, a Deise lendo Astronauta em 17 de setembro. Como é que ela devia estar lendo? Ela me mandou aqui a amostra e eu achei básica, adequada, avançada, certo? Aqui também, clicar aqui, eu posso fazer o download e tirar da máquina, né? Tirar da plataforma e passar para a minha máquina, para o meu computador. Acho interessante fazer isso quando a gente vai conversar com os pais, e aí eu coloco, como eu não queria entrar lá na Deise, eu vou colocar só a Deise de novo nos últimos 90 dias. E aí aqui eu tenho uma amostra. A Deise leu lá em junho, depois leu em julho, depois leu em agosto, eu vou conversar com a família da Deise agora em setembro e dar uma devolutiva. Ou porque, né, vou retomar, olha quanto ela evoluiu, ou não, ela não evoluiu em proficiência leitora, ela precisa ler mais, né? Então, aqui eu também posso baixar o download para levar para essa conversa, ou sem o pai visualizar essa tela, né, eu posso compartilhar com ele o áudio, para que ele escute essa amostra de gravação do filho, da filha. Digo isso porque não seria, né, ético ele ver a avaliação que a gente fez aqui, no caso, né. Então, em relatórios, aqui também eu posso, lá no individual, deixa eu voltar que eu não mostrei essa parte. Quando eu coloco aqui, quando eu coloquei a Deise em 90 dias, eu posso gerar um documento em PDF e compor a avaliação. Gosto muito dessa parte, porque o sistema gera, né, agora está gerando aqui em PDF, ele gera informações importantes do hábito de leitura da Deise naquele período que eu selecionei. E a minha escola coloca no portfólio, junto com a avaliação, junto com outros materiais, né, com parecer das crianças. Então, já vem assim, ó, a Deise está no nível M, a escola, tarará, turma, tarará, o período, de 19, eu coloquei 90 dias, né? Aí, o hábito de leitura da Deise nesses 90 dias. Ela leu 1 hora e 29 e a turma 19 minutos. Olha quanto a Deise está... É importante olhar isso aqui, né? Livros lidos, a Deise leu 31, a turma leu 5,4 em média, né? A compreensão da leitora da Deise em relação à turma e todos os livros que ela leu nesses 90 dias. Então, esse desempenho do estudante aqui, em PDF, acho que é um recurso bem legal também de usar. E em termos de relatórios, então é isso. Performance geral da turma, geral do estudante e das gravações. A plataforma ela é bem intuitiva. Aqui em livros eu já fui. Vocês, quando receberem logins e senhas, vão mexer em tudo, não vão ter medo de mexer, que eu tenho certeza, né? A tecnologia faz parte agora do nosso mundo, né? Pandêmico. Já estamos vendo a luz do fim do túnel, mas aqui em relação a turmas, o que é possível fazer? Hoje eu gostaria que vocês ficassem com essa palavra, editar, tá? Editar é quando eu, por exemplo, acho que a Deise é a minha menina aqui, na M. A Deise está no comecinho da M, né? No nível 3. Mas a Deise não está com uma leitura compatível a uma criança de nível 3, certo? Ela precisa voltar para teleiras. Eu acredito que vai fazer bem para ela treinar a leitura lá no nível 1, no nível 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse lapisinho e vou editar a Deise. Ó, ela está no M, eu vou colocar a Deise lá no G. E aí eu vou vai dizer que não tem atividade salva, isso é do sistema. Desculpa, não tem atividades concluídas, mas igual eu vou salvar, tá? Salvei. Aí, eu posso fazer isso com cada um dos meus estudantes,
Sim. Porque o que é importante nesse momento do ano? A proficiência leitora, que eles saiam lendo o mais habilidosos possíveis. E se eu der livros muito complexos e eles não estiverem assim, ó, vocês lembram? Ela estava lá na M, eu desci 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, com a M, 6. Então, agora ela vai transitar do G até o AA. E tá, André, mas daí como é que ela vai pro H? Eu vou ter que colocar ela lá de novo? Não. Do mesmo modo. Para ir pro H, estando aqui no G, ela precisa cumprir 75% das atividades que são ler, jogos de perguntas e audição de histórias. Né? Audição da história, no caso. Não audição de histórias, mas audição da história, quando tiver esse ícone. Por exemplo, aqui, na G tem 1 livro, 2, 3 livros para serem ouvidos, né? São só 3 para serem ouvidos. Para abrir a H, né? Então, ela transita em livros de menos complexidade do que da onde ela estava, lá no M, né? Porque o nível 3 começa aqui no K, e ela vai transitar agora no 2. Mas ela também consegue ir lá buscar livros bem menos complexos, livros palavra, livros com letra caixa alta, livros, frases mais curtas, para treinar essa leitura e se sentir cada vez mais potente, competente para avançar nas prateleiras, certo? Então, aqui é em relação a turmas. Usuários são, é o nosso avatar, né? As habilidades que o que precisa ficar hoje são os níveis de proficiência, que eu falei para vocês antes. Eu digo, printa essa tela, né, sempre. E agora vamos à tarefa. A tarefa é quando eu congelo, vamos dizer assim, um livro para um grupo de alunos, para toda a minha turma, um livro para a cada 3, 4 estudantes, porque nós vamos fazer um seminário, cada grupo, cada trio vai apresentar a leitura desse livro para os colegas. Então, eu venho aqui em criar nova tarefa. E eu vou demonstrar para vocês com toda a turma, tá? Vou colocar todo mundo. Mas eu poderia limpar a lista e fazer assim, ó. Esse vai ler um livro. Aí, depois que eu criar a tarefa, eu venho de novo e coloco o restante da turma. Esse tema de casa do final de semana vai ser um livro sobre família. Será que eles têm a Família Sujo? Que é um livro bem legal aqui da editora Projeto. Congelou? Ops. Veio. Tem mesmo, ó, a Família Sujo. Eu já sabia, já tinha feito a pesquisa antes, né? Um livro de poesia e cada poesia traz uma caracterização de família, um amor. Então, eu tenho esse livro, eu quero que eles leiam e façam o jogo de perguntas. E aí eu venho aqui, eu posso agendar a tarefa ou enviar a tarefa agora. Tá carregando aqui para mim. Posso colocar a data aqui do meu tempo de casa. Para não confundir também. Que ótimo, trancou. Ops. Andréia, tudo bem? Luciane, novamente. Enquanto você está agendando a tarefa, Luciane, tudo bem? Enquanto está agendando a tarefa, deixa eu só te fazer uma pergunta. Geralmente, na tarefa, eu coloco um livro só, ou eu tenho a possibilidade, por exemplo, um final de semana, eu tenho ali, você colocou ali da Família Sujo, mas vamos dizer que é um texto que já é um texto, é um poema, né? Você colocou que ele trabalha com poemas, mas eu poderia ter um outro também. Eu poderia colocar 2 livros como tarefa ou não? Se travou.
Oi? Acho que travou, né, a minha pergunta? Eu acho que eu caí, não? Acho que sim, acho que travou. A minha Luciana, pergunta, desculpa. a minha pergunta é o seguinte: quando eu agendo uma tarefa, né? Você colocou um livro de poema para os alunos com a temática voltada para a família. E vamos Perfeito. dizer que você queira trabalhar, e até, vamos dizer assim, não num terceiro ano, mas em um nível um pouco aí, o quinto ano, que o aluno já pudesse comparar como que é essa abordagem da família num texto poético e num texto em prosa. Eu poderia colocar dois livros, agendar 2 livros para ele ler no final de semana? Isso, Ou pode. um feriadão, vamos dizer, né, que fosse lá um feriadão, a gente queira colocar. Então, não há uma limitação da quantidade de livros que eu possa inserir na tarefa. Isso, não há. Agora eu vou te mostrar aqui que eu espero conseguir. Sim, que tu pode colocar mais de um, não é? Ok. E eu acho bem interessante essa atividade que tu coloca, que é bem por aí mesmo, assim. Eu vou ver um gênero poético com essa temática, né, que é pela poesia da família Sujo, mas eu também posso ir lá. Bom, se bem que o exemplo que eu ia dar agora da outra família, que seria assim, vamos dizer, dos 3 ursos, que eu trabalhei outro dia com os meus alunos, que é um tipo de família, não é? Mas não combinaria com o quinto ano. Não combinaria, mas assim para a gente Eles não... entender. Que Isso são pode, é estratégias que a possível. gente pode fazer. Ok. E mais uma Isso. perguntinha em relação, quando você comentou Assim da... como a metade. Quando você Outra, comentou... essa né? Está com delay. Uma outra pergunta seria em relação quando você falou do que o aluno pode produzir, né? Ele vai fazer aqueles momentos da produção. Essa produção é só escrita, não tem uma narrativa. Por exemplo, o aluno lá do primeiro ano, ele não poderia fazer uma produção do resumo do seu livro oralmente, só escrito. É produção escrita mesmo naquele momento. É isso? Eu acho que a André está com um pequeno delay, mas eu posso responder para a senhora. No momento, o resumo apenas de forma escrita, tá? As gravações somente durante a gravação do livro mesmo. Beleza. Que eu fiquei na dúvida, porque a Andrea falou na questão da oralidade, né, que é importante trabalhar, mas eu entendi. Até ela comentou que para o primeiro ano é difícil a criança já ter esse domínio rápido do teclado, da escrita e tudo mais. Era só uma dúvida que tinha ficado. Obrigada, tá? Nada. Andréia, eu acho que deu uma travada lá. Eu acho que ela deve estar voltando nos próximos minutos. Ok, a gente aguarda. Esse negócio de fazer ao vivo e a cores geralmente dá isso, né? Verdade. E também o tempo está meio fechado aqui em Porto Alegre, então acho que pode estar atrapalhando, Sim. interferindo de alguma forma. Não, mas não tem problema não. Se alguém mais tiver alguma coisa que queira ir colocando, acho que a Tassiane pode nos ajudando enquanto isso, né? Uma dúvida, eu posso ajudar aqui vocês. A Adriana está com um probleminha técnico, mas deve estar voltando, a gente está conversando aqui. Não, mas a plataforma é enriquecedora, né? A gente fica já pensando em N possibilidades de trabalho com as crianças, né? Bastante feliz. A senhora é de qual escola? Tudo positivo aqui mesmo. Ai, que bacana. Fico bem feliz, né, de estar iniciando esse projeto com você. Em breve seja tudo. Eu espero que até o final da tarde eu esteja encaminhando os logins e as senhas para vocês, finalizando aqui as anotações. E aí eu encaminho para o Gabriel, para ele. Ótimo. Nós já recebemos algumas, né? Eu acho que aí já seriam das escolas mesmo, né? O login e a senha das escolas, para a gente encaminhar para os alunos, para que a partir de segunda-feira já comecem a utilizar, né? Mas
São N possibilidades, né, que a gente pode. É aqui essa proposta aí que eu coloquei de trabalhar um livro, né, em prosa e um livro em verso. Aí, quando a gente... Entrei de outra maneira. Que bom que deu tudo certo. Não, entrei pelo celular, porque o computador está completamente travado ainda. Certo. Deia, se tu quiser que eu compartilhe a tela e tu vá me guiando, eu posso fazer isso. Isso. Tá, vamos lá, Tassi, por favor, na atividade, para onde a gente está. Desculpa, Só abrir aqui rapidinho e eu já... Não, já conversamos aqui com a Tassiane, tá? Obrigada. Tá, eu vou precisar me ausentar um pouquinho, tem uma outra reunião, mas como eu colocava antes, Andréia, a cada dia mais encantada com a plataforma e com as atividades de trabalho. A gente, professora, a gente já vai imaginando ali as N possibilidades, né? Eu imagino, Lu. Colocando as coisas na prática. Beijo. Obrigada, querida. É. Estão vendo minha tela? Isso, consigo. Então, a Tassiane está clicando lá no criar atividade, né? Eu tinha colocado o tema de casa, 17, né? E todos os alunos. Uhum. E aí, ali embaixo, vai abrir, mais para baixo um pouquinho, vai abrir agendar essa tarefa ou enviar agora. Quando a gente agenda a tarefa, eu costumo dizer que isso é libertador para o professor, porque eu posso, selecionou a família sujo, né? Ler e fazer o jogo de perguntas. Quando eu tenho a possibilidade de agendar a tarefa, eu posso organizar minha semana com muita antecedência, o meu mês. Então, eu vou selecionar 4 leituras nesse mês para o Elefante Letrado, eu já consigo de uma vez só, de uma tacada só, selecionar tudo que eu quero, né? Mas, não, hoje eu decidi que eu vou enviar a tarefa para esse final de semana, eu vou enviar agora. Por favor, tá? Você pode enviar agora a tarefa, ao invés de agendar, como tu está demonstrando. Isso. Aí, Tassi, agora entra lá de novo no perfil da Daisy, para ver o que acontece com a Daisy. Catarina Souza é o login e a Daisy, a nossa aluna teste, para ver o que acontece na plataforma da Daisy quando eu tenho... Sabe assim? Tá que a gente confunde, né? Olha lá. Família suja. O quê? Como assim? Eu estava... Lembra? Eu estava até a M aberta, depois a Andréia me colocou para G, e agora só tem esse livro na minha vida. O que aconteceu? Né? O que aconteceu é que o professor enviou uma tarefa, e quando eu clico naquela abinha ali escura, está dizendo, seu professor enviou uma tarefa. Cada ícone embaixo é algo que você tem que realizar. Nesse caso, ele tem que ler as poesias e fazer o jogo de perguntas, né? Quando você fizer essas atividades, vai ficando uma bolinha verde. Lembre-se que os livros têm métrica de leitura. Eu não posso brincar que eu estou lendo, né? Fazer de conta que eu estou lendo, porque não vai computar a leitura. E eu só consigo editar o meu perfil, mudar esse fundo, mudar o meu avatar, depois que eu cumprir a tarefa. Então, eu brinco que o livro fica congelado, né? Ele fica selecionado para toda a turma naquele instante em que a gente seleciona uma tarefa, certo? Dá para voltar lá para o professor, Tassi. E embaixo da tarefa tem certificados. Os certificados, a gente tem 2 critérios, por número de livros lidos, quantidade de números de livros lidos e tempo de leitura, né? Então, eu vou selecionar toda a minha turma em quantidade de livros lidos no período vamos pegar o trimestre 24 de maio, Tassi, que começou o 2º trimestre e terminou dia 5 de setembro. 2º trimestre. Vamos ver quem mais leu nesse 2º trimestre. E aí que está a Carolina, que foi a que leu a maior quantidade. Eu sugiro sempre, a gente não vai dar o certificado só para uma estudante, né? Eu gosto de pensar que todo mundo vai ganhar o certificado e que a gente vai organizar eles
olha, o primeiro lugar, o segundo lugar, ou agora fazendo um link com as Olimpíadas, né? Quem foi medalha de ouro, prata e bronze. Pode certificar o número 1, Daisy, aqui é a Carolina, e depois vem a Daisy, Tassi, para a gente ver como é que é a Carolina, ou os 3 primeiros, para ver como é que fica o certificado. É que normalmente é a Carol, depois é a Daisy, eu estou chamando até a Tassi de Daisy. Então, fica assim, ó, o certificado, olha que amor. Vocês podem imprimir, e aí vem o nome da estudante já preenchido. Vocês podem combinar quem é que vai assinar, né? Se é o diretor, se é o coordenador pedagógico, se é a professora da turma, né? E eu costumo dizer para ser essa uma atividade festiva, porque é a entrega do certificado da plataforma. E aqui a Tassi gerou para os 3 primeiros leitores. A gente entrega aqui na minha escola por trimestre, mas já há anos atrás entregávamos uma vez no ano, depois passamos por semestre. Então, porque as crianças gostam muito, se motivam, né? Então, são muitas possibilidades. Voltando. Depois de tarefa, a gente tem meta de leitura, que é o que eu tinha falado para vocês, que essa meta é personalizável, né? O que acontece? Todo domingo à meia-noite ela zera e começa a valer de novo meia-noite e 1 de segunda. Eu posso colocar metade da minha turma com uma meta de 20 minutos, a outra metade da minha turma com uma meta de 40, a outra metade com uma meta de 60 e vai até 80. A meta só sai da página do meu aluno se eu vier aqui e excluir a meta, certo? Ela não é como a tarefa, que uma vez criado o aluno cumpre e volta para a plataforma dele, onde ele estava para ler. A meta fica ali, aquele leiturômetro fica ali do lado. E aí eu posso personalizar. O aluno que está lendo menos, eu vou dar uma meta um pouco maior, né? E aí também venho selecionar como a Tassi estava mostrando. Tudo isso, pessoal, assim, é muita coisa para um primeiro encontro, né? Mas é o primeiro contato que vocês estão tendo com todas as possibilidades da plataforma. Tudo isso que eu estou falando aqui, que deu essa travada toda e faz parte, né, desse sistema que a gente está remoto, está nessa pasta embaixo que a Tassi mostra ali, de material de apoio. Tem 3 pastas em material de apoio. Material do estudante, material do professor e uma pasta também chamada de material de apoio. Quando o estudante tiver alguma dúvida, fizer uma pergunta para vocês, eu não sei como eu leio o livro, eu não sei como eu respondo o jogo de perguntas. Tem uns tutoriais bem pequenininhos, vídeos curtinhos, que vocês podem baixar e enviar para os grupos dos estudantes de WhatsApp, os grupos, a forma como vocês se comunicam com a família, né? Postando aqui no Teams também. E o mesmo acontece com o professor. A Andréia, naquele dia da formação, caiu a internet, o sinal não estava bom, não entendi a parte dos relatórios, não entendi a parte que eu pesquiso os livros. Eu entrei bem naquela hora e não estava ali. Então, nessa pasta de material do professor, tem outros pequenos tutoriais. Mas, assim, pessoal, vocês não vão ficar 15 minutos com cada tutorial. É bem curtinho mesmo, 1 minuto e meio, tá? Depois, tem a pasta também de material de apoio, e eu gosto de mostrar no material de apoio o álbum de leitura. Esse álbum de leitura são mais de 20, são 25, 26 atividades, tem essa apresentação, essa capa. E aí, depois que os alunos de 3º, 4º e 5º ano fazem as leituras dos livros na plataforma, vocês podem lançar mão dessas atividades, imprimindo-as, né? E lançando para os alunos responderem, né? Fazerem as comparações de, por exemplo, opinião sobre a obra, comparando personagens, destacando, né, partes principais, caracterização da obra. Então, eu acredito muito que o álbum de leitura valha para 3º, 4º e 5º ano. Ele é muito complexo para 2º e 1º, só que ele está na versão Google Docs, editável. Então, se vocês quiserem diminuir a complexidade deles também para 2º e 1º ano, tranquilo, beleza, é possível fazer isso de maneira bem legal. Tá?
Então é isso, eu queria que durasse mais ou menos em torno de 1 hora, né, esse nosso encontro, para que não ficasse nem muito apavorante no sentido de, nossa, é tanta informação para a gente absorver, né, e que tivesse significado também para vocês, né? Nossa, essa plataforma vai agregar, vai potencializar as aprendizagens das crianças, porque a gente sabe como professor que a literatura não o gênero literário, mas a literatura propriamente dita, seja ela qual for, né? Ela tem esse poder de iniciar sequência, de terminar sequência, de ilustrar sequência. Então, eu estou fazendo um projeto de cunho científico total lá sobre o sistema solar. A literatura, ela entra, ela vem deslizando no meio disso tudo, no meio de tantos conteúdos importantes que tem lá, né? O sistema solar, vamos dizer assim, e convocando. Então, a gente sabe o quanto pode ser agregador, né? Mais de 600 livros vocês têm à disposição. Então, ainda que os estudantes de vocês estejam lá na plataforma, na nivelação D, vocês podem usar um livro da M, devem usar um livro da R, se assim vocês acharem, como professores, que vocês podem fazer uma hora do conto com essa história, né? Que podem mandar para casa e os pais, a família do estudante ler com eles, né? Eu sigo agora aqui bem conectada no celular, abriu tudo no computador, mas eu vou continuar aqui para não correr o risco de travar no computador de novo. Muito obrigada, Tassi, pela ajuda. Capaz. Compartilhando. Precisa de compartilhar mais alguma situação? Acho que não. Deixa eu só ver se as gurias têm alguma dúvida. Gurias, porque a gente fala aqui do Sul, né? Chama todo mundo de gurias. Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente deve voltar em um outro momento, quando vocês receberem os logins e as senhas e tudo fizer sentido. Oi, Anitta. Oi, boa tarde, tudo bem? Bem, tudo. Eu sou a Anitta Gabriela, o pessoal me conhece como Gabriela, eu sou consultora pedagógica. Tudo bem? Tudo certo. Eu não tenho nenhuma pergunta, assim, eu participei já do treinamento essa semana, né? Se não me engano, foi na terça ou na quarta. Com o Henrique. Isso, exato. E assim, é só um elogio, assim, eu fiquei apaixonada. É muito fofo, é muito legal, vocês estão de parabéns. Ah, que bom. E é muito bacana poder fazer parte desse processo todo desde o início. Tá muito legal. Parabéns para vocês, viu? Ai, Anitta, muito obrigada. O teu elogio tem um valor muito importante para mim também pelo meu gap aqui tecnológico, né? E eu sou apaixonada, sabe, pela plataforma. A minha escola tem um vínculo com um contrato quase que desde o início, e eu consigo te dizer assim, de uma geração realmente de leitores qualificados que se formou dentro dela, né? Incluindo a minha filha, que já está no 4º ano, porque sim, é muito verdadeira essa questão do hábito da leitura, é muito verdadeira essa questão da compreensão leitora de estudantes que vão ler o mundo de maneira muito potente, competente, sim, né? Em qualquer área, porque treinaram essa leitura. E a gente sabe que a leitura, ela é inversa para o cérebro à escrita. O homem sempre grafou, ele lê há pouco tempo, né? Então, a gente faz um esforço, o cérebro elabora milhões de sinapses para conseguir ler, né? Então, realmente faz diferença, sabe? Dentro de uma escola, uma plataforma como o Elefante, né? E não é porque eu trabalho no Elefante, eu digo também como mãe e professora, né? Sim. Eu tenho um filho de 6 anos, ele está em fase de alfabetização. E esse processo é delicioso. Que bom. É muito bacana. Eu sempre tive livros físicos na decoração do quarto, que é para se familiarizando. Mas não tem jeito, eles são uma nova geração, né? Eles querem. É outro modo de ver o mundo, a gente percebe nitidamente a diferença. E eu acho que esse tipo de ferramenta é importantíssima para a gente poder acompanhar essa evolução deles, né? Perfeito, Anitta. Que legal. Eu acho que eu travei de novo.
Travou. Travou, pelo menos travou sorrindo. É, eu ia falar isso, travou sorrindo. Ô, gurias, e eu mexi com a Paula, que eu vim de roxo hoje, né, para combinar com a positivo. Então, daí eu venho aqui, ó, só no... Ai. Tomara que no próximo momento esteja num outro clima aqui, a minha internet. Ah, legal. Não, faz parte, é assim mesmo. É, né? Ai. Muito obrigada pela atenção. Tá. Acho que a gente pode encerrar, né? Certo. A Paula precisou se ausentar um pouco, mas eu gostaria, em nome dela, de agradecer vocês, tá? Eu estou enviando um link no chat, só um minutinho, que é uma avaliação desse nosso encontro de hoje. Então, quem está presente, se puder fazer, Legal. A gente agradece. E então vamos finalizando? Vamos? Tá, Jó, então, mais uma vez, muito obrigada em nome de todos nós. Parabéns mais uma vez e seguimos aí o trabalho juntos. Bom final de semana para todo mundo. Igualmente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.